In quel tempo, Gesù disse: Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Costui darci la sua carne da mangiare. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Como é que ele pode nos dar a sua carne para comer? Essa pergunta parece nos ser uma rejeição de uma proposta canibal, pois quando falamos de carne, referimos-nos àquela que vamos comprar no mercado. Mas no tempo de Jesus, quando se dizia o homem é carne, não era isso que queriam dizer, mas sim que o homem é frágil, é criatura limitada, que adoece, envelhece e depois acaba por morrer. Uma condição de fraqueza. É neste sentido que se diz que o homem é carne e pertence à esfera terrena, não ao mundo de Deus, que é eterno, imortal. Eterno, immortale. Hanno capito molto bene i giudei di quale... Os judeus compreenderam muito bem de que carne Jesus estava falando. Era a sua pessoa. Jesus apresentou-se como carne, como um homem fraco, limitado, mortal, como nós em tudo, mas desceu do céu e tem em si uma outra vida que não vem do pó da terra, como a vida biológica que todos nós temos, mas é uma vida que pertence ao mundo de Deus, à vida do eterno. Jesus diz que quem assimilar esta sua carne, ou seja, a sua pessoa, recebe de presente a sua própria vida eterna. Compreendamos o que Jesus nos propõe, porque vamos ouvir que todo o seu discurso fala agora deste pão que deve ser assimilado, pão que é Ele. Tentamos compreender talvez o título não merecido do famoso escrito de Feuerbach, que diz assim: o homem é o que come. Entendido, claro, não no sentido materialista do filósofo alemão, mas no sentido metafórico. É verdade. Também nós empregamos em sentido metafórico os verbos que se referem à comida, comer, beber, assimilar, nutrir-nos, para crescermos como homens. De fato, não basta nos nutrir com o alimento que enche o estômago. É preciso assimilar também um outro alimento, aquele que alimenta a mente, o coração. Digamos um exemplo. Se um se alimenta apenas de novelas e um outro se alimenta dos escritos de Santo Agostinho, é claro que lá na frente serão dois homens, duas pessoas diferentes. Porque alimentaram as suas mentes e os seus corações com alimentos diferentes. E o que dizer de quem hoje em dia se alimenta quase que só daquilo que circula nas redes sociais? La crescita di una persona. O crescimento de uma pessoa depende verdadeiramente daquilo com que alimenta a sua mente e o seu coração. Pois bem, Jesus oferece-nos o único alimento verdadeiro, aquele que alimenta a vida que não se acaba. Este alimento, este pão que Ele nos oferece é a sua pessoa. Comendo a sua carne, ou seja, assimilando a proposta de homem que Ele encarna, se obtém a vida do eterno. Uma afirmação inédita. E os judeus a compreenderam bem, reagiram. Disseram que já possuíam o alimento da vida. Era a palavra de Deus que estava no Pentateuco. Porém, não se aperceberam de que ali, diante dos seus olhos, estava a palavra de Deus, não escrita no livro, mas encarnada numa pessoa, em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus.
Fino a questo punto del discorso. Até este ponto do discurso, porém, Jesus ainda não tinha falado explicitamente da Eucaristia. Mas é agora que começa a introduzir o tema, porque a Eucaristia é o sinal pelo qual declaramos que aceitamos o pão da vida, que é Ele. É o sacramento pelo qual aceitamos que a sua vida se torna nossa. É o sacramento que nos une numa união esponsal com Ele. Vamos agora ouvir qual é a sua proposta para todos nós. La sua proposta. In verità io vi dico, se non mangiate la carne del Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. e io in lui. Fino al Concilio Vaticano II, Até ao Concílio Vaticano II, a relação dos fiéis com a Eucaristia era muito marcada por devoções respeitáveis, mas que nem sempre ajudavam a compreender a verdadeira finalidade do sacramento eucarístico instituído por Jesus. Esse objetivo é hoje plenamente evidenciado por dois verbos que ouvimos repetir insistentemente na passagem que acabamos de ouvir: comer e beber. cosa comporta allora? O que significa, então, a escolha que fazemos de comer a sua carne e beber o seu sangue? É o gesto pelo qual declaramos que decidimos aceitar a sua vida em nós. Vida essa que depois queremos traduzir em gestos concretos de amor, como fez Jesus, porque se a sua vida circula em nós, é claro que ela se manifesta concretamente em gestos de verdadeiro amor. Sabemos como Jesus viveu, como o Espírito Santo agiu, se manifestou nele. Toda a sua vida foi um dom de amor até a última gota de sangue, até a última gota de vida. Eis a proposta que Jesus nos faz: assimilar a vida doada dele e transformar em gestos concretos. Depois, Jesus retoma a proposta do pão para comer, mas o faz utilizando outro verbo, um verbo grego. Já não phagein, que significa comer, mas trogen, que tem outro significado muito mais forte e que, infelizmente, as traduções não sublinham. Trogen, em grego, significa não apenas comer, mas significa mastigar, triturar. É isso que Jesus quer que façamos com a sua vida. Aquele que mastiga minha carne, essa é a tradução mais autêntica, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. O pão da vida que ele nos oferece deve ser mastigado, isto é, a sua pessoa deve ser assimilada na totalidade. Nem uma migalha da sua vida de amor deve ser perdida, deve ser recebida na sua plenitude, e só assim recebemos em nós a vida eterna, a vida do eterno, aquela vida que ele trouxe ao mundo, que é diferente da nossa vida biológica que temos diante de nós. É este o sentido da Eucaristia, uma proposta que Jesus nos faz de um amor esponsal com ele, uma proposta de encarnação da sua vida em nós. Então, o que é o comer do pão e o beber do cálice? É o sim que nós damos à proposta que ele nos faz de um amor esposalício com ele. Ele nos pergunta: você quer unir a sua vida à minha? E nós,
comendo esse pão e bebendo esse cálice, respondemos com alegria, sem hesitação, sim, eu quero unir a minha vida à do Senhor. A Eucaristia é isso. E eis a consequência dessa união esposalícia com Ele. Jesus diz, aquele que mastiga minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este verbo permanecer, habitar, é característico do Evangelho segundo João. Em grego é menem. É permanecer no outro, esse é o significado. É uma união de vida completa, como a dos ramos com a videira. Da videira passa para os ramos a única seiva. É o único Espírito, é a vida divina que acolhemos e que depois se manifesta na vida divina, que é uma vida de doação, como foi a vida de Jesus. É a pertença mútua da noiva para com o noivo e vice-versa. De fato, Jesus utiliza aqui exatamente e precisamente a expressão que se encontra no namoro. Ele habita em mim e eu nele. Quando alguém está enamorado, leva sempre a pessoa do outro dentro de si. E agora vamos ouvir Jesus falar 2 vezes a mais o verbo troguem, mastigar o pão que é ele. Ouçamos. Sentiamo. Come il Padre che ha la vita. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais de vocês comeram e morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. C'è un'unica vita che è eterna. Só existe uma vida que é eterna. Certamente não é essa que temos hoje, aquela que a gente vive no dia a dia, que vemos decair e acabar com os anos a vida deste mundo, pois cada vida volta ao pó de onde veio. A vida eterna, que nunca é tocada pela morte, é a vida do Pai do céu que Jesus trouxe para nós e que nos é dada pelo Filho. Isto é, o Pai dá ao Filho a sua vida e o Filho, essa vida que recebeu, ele doa a nós que o acolhemos, que mastigamos o seu pão e bebemos do seu sangue. Pois bem, assim como o Filho é um com o Pai, também nós que estamos unidos ao Filho numa só vida, estamos unidos ao Pai. Celebrar a Eucaristia é celebrar esta união de amor. A celebração da Eucaristia deve levar-nos a afirmar como fez Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Non sono più io che vivo. Então, aqueles que nos encontram quando saímos da celebração eucarística devem encontrar em nós a pessoa de Jesus de Nazaré. Devem perceber em nós os pensamentos, o modo de analisar de Jesus de Nazaré, as palavras de Jesus de Nazaré, os olhares, as carícias de Jesus de Nazaré, porque nós circula agora o seu Espírito Santo, a sua vida. E o discurso de Jesus termina com uma referência final ao maná, que alimentava não a vida eterna, mas a vida biológica, aquela que acaba, que perece. E Jesus, descido do céu, contrasta com o maná, com aquela vida que acaba, porque a vida dele é uma vida do eterno. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os vossos pais comeram e morreram. Aquele que mastiga este pão vive para sempre. Quando me aproximo do Evangelho, não posso perder uma única migalha, nenhuma palavra. Eu preciso compreendê-lo totalmente para encarná-lo na minha vida. Esse é o pão do céu que alimenta a minha vida e é o pão que alimenta a vida dos missionários.